Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo da área de educação da Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação aqui da Gran Faculdade. É com muito orgulho que eu faço esse trabalho aqui. E hoje eu venho aqui para mais um bate-papo da nossa série O que faz um professor? E aí você deve estar pensando, bom, qual vai ser o tema de hoje? O nosso tema de hoje é o que faz um professor? Ele cria possibilidades. Que possibilidades são essas? Eu já tinha, falado e venho falando aqui dentro da nossa série que a nossa grande inspiração para essa série é o nosso patrono da educação, Paulo Freire, e uma das coisas que ele trazia era que o professor ele cria possibilidades para que cada pessoa, e aí eu falo de cada menino, de cada jovem, de cada adulto, de cada idoso, uma vez que a educação é para o longo da vida, para qualquer etapa da sua vida, você pode voltar aos bancos escolares ou mesmo para a educação não formal, é um direito à educação. E Paulo Freire dizia que o papel do professor é aquele que cria possibilidades para que cada pessoa possa se desenvolver no seu tempo. E como é que ela se desenvolve no seu tempo? Como isso acontece? E aqui a gente vai trazer alguns desses detalhes. A primeira questão que eu trago para vocês é que o professor ele tem que se reconhecer como pessoa. E aí, no miudinho, é aquela pessoa que se vê como os outros, como os seus estudantes. Eu não estou acima dos meus estudantes. Naquele momento que eu estou numa sala de aula, eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre aquele determinado assunto. Mas pode ser que um estudante, por exemplo, tenha vivenciado algo que eu não tenha vivenciado. Eu tenho ali o conhecimento teórico, mas o meu estudante, ele tem um conhecimento prático. Então, o nosso encontro acontece quando eu reconheço que eu sei tanto quanto ele. Ele chega na sala de aula com uma experiência de vida e essa experiência precisa ser reconhecida e ela precisa ser garantida em sala de aula. E eu gosto sempre de dar um exemplo, que é um exemplo bem simples quando a gente, por exemplo, está em sala de aula com jovens e adultos. Quando você vai dar aula para jovens e adultos, eles já possuem um conhecimento. E esse conhecimento, muitas das vezes, precisa ser muito ouvido pelo professor para que a gente possa possibilitar que ele consiga se desenvolver a partir daquilo. E, num determinado tempo, eu estava dando uma aula num espaço não formal de ensino, era um grupo de alfabetização de jovens e adultos dentro de uma igreja. E durante uma das aulas, um estudante olhou para mim assim, fez uma cara assustado. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim: professor, eu estou muito preocupado. Eu vi no jornal da televisão que a nova doença, e a gente estava falando da dengue, isso tem pouco mais de 20 anos, e ele falou assim, e o repórter falou que eu tenho que ter muito cuidado com as petequias, e ele teve muita dificuldade em reproduzir aquela palavra. Naquele momento eu estava dando aula de ciências, ali o que seria Fundamental 1. Paramos a aula, chamei a professora de língua portuguesa que dava aula na sala do lado e ela veio para poder primeiro, traduzir aquela palavra, fazer a entonação que era necessária porque a palavra tinha um acento agudo e ela explicou, petecas são aquelas manchinhas vermelhas que dá no corpo quando você é picado pelo mosquito da dengue. E aí aquele mundo se abriu. Eu poderia ter passado adiante com aquela informação, mas eu também não tinha certeza do que significava aquela palavra. E aí eu me coloquei como ele, eu preciso aprender essa palavra, vamos aprender juntos. Então, dar a possibilidade, criar possibilidades, é permitir que os estudantes possam trazer também as suas questões para a sala de aula e possam dividir. Isso faz parte do meu planejamento. Meu, quando eu falo, do meu enquanto professor, que é o seu também. O professor precisa ter um planejamento que seja possível de mudanças e de ajustes a todo momento. Isso tirou o tempo da minha aula? Não, porque eu estava falando sobre a dengue. Nós estávamos falando sobre aquele assunto. Aprendemos uma nova palavra, fizemos ali o processo de divisão por sílabas, fizemos ali a entonação fônica que era necessário, ou seja,
tudo aquilo dali era processo de aprendizado. E uma das coisas que nós fizemos durante aquele dia, né, aquela semana de aula e durante os próximos dias letivos, é que a gente aprenderia uma palavra difícil toda semana. Por quê? Porque aquela palavra não era uma palavra comum do cotidiano daqueles jovens. Então, quando nós falamos em criar possibilidades, quando Paulo Freire dialoga, né, no seu último livro sobre criar possibilidades, ele está dizendo que eu primeiro me reconheço como gente, e aí eu acolho as outras pessoas, as outras gentes, que era um termo muito comum nos seus livros, nas suas palestras, nas suas falas em vários outros locais. Quando me reconheço, eu entendo que eu não sei tudo. E por não saber tudo, por ser um ser inacabado, que ainda estou em construção, essa construção vai até a minha finitude de vida, ela também acontece para mim e para os estudantes. Como adultos, é fácil fazer essa percepção porque a gente entende que ele tem uma vivência de mundo. Um outro exemplo que eu poderia trazer para vocês é que há muito tempo atrás, eu sou lá do Rio de Janeiro, sou carioca, aconteceu das linhas de ônibus trocarem os números dos ônibus. Imagina para um adulto que não sabe ler e escrever, que aprendeu com a vida a identificar alguns códigos e fazer toda uma mudança do seu letreiro, fez com que aquelas pessoas perdessem os seus ônibus, precisassem pedir ajudas na rua para as pessoas. Por quê? Porque elas não reconheciam mais aquela modificação. Então, os professores, naquele momento, precisaram trazer para a sala de aula as mudanças que aconteciam no mundo, né, de vida daquelas pessoas. Então, quando a gente fala em criar possibilidades, é permitir que cada pessoa possa desenvolver as suas habilidades, que elas possam dialogar sobre o conhecimento e sobre as suas experiências de vida. Com os jovens e adultos isso parece ser muito fácil, mas e com as crianças? É possível fazer isso com as crianças também? E aí eu tenho um exemplo. Falando sobre crianças um pouco menorzinhas, né? Uma criança ali de 7, 8 anos, uma vez chegou na escola e falou para a professora que tinha visto um vídeo, um filme, e o filme falava sobre explosão solar. E a professora disse que não existiam explosões no Sol. E aquela criança ficou ali completamente incomodada, né, questionou novamente sua família, porque a conversa começou com a família, ele levou para a escola e voltou para a família. Aquela família fez qual acolhimento naquele momento? Filho, tem. O Sol, ele é um ser vivo. Olha aqui, se você entrar lá no vídeo da NASA, você consegue ver lá os vídeos do Sol fazendo seus processos, né, de explosões o tempo todo. Vai ver que aquela professora não sabia ainda esse conhecimento, não tinha ainda essa informação, porque estamos todos aprendendo. Então, o modo como o professor se coloca em sala de aula é um local. Esse local que ele se coloca não pode ser um local de que ele sabe tudo. Ele pode sim dizer, isso eu ainda não sei, isso eu ainda vou aprender, vou pesquisar mais. Tem escolas que permitem, por exemplo, o uso do celular ou de um outro aparelho eletrônico em sala. Você pode fazer pesquisa na mesma hora. Aquela criança pode ter sim tido já um contato prévio com aquele conhecimento que o professor ainda não teve. Como eu comecei aqui na nossa fala, o conhecimento teórico do professor nem sempre está relacionado com o conhecimento prático dos nossos estudantes. E sim, aquelas crianças, elas têm conhecimento. Até as pequenininhas. Tem crianças que já vivenciaram situações, né, na sua vida social, muitas vezes de violência urbana, de falta de cuidados que outras famílias não vivenciaram. Crianças que precisam cuidar, por exemplo, dos seus irmãos mais novos, sendo ela também uma criança. Naquele momento, aquela criança tem um conhecimento que as outras não têm. E permitir a fala dessas crianças é essencial em sala de aula. Então, o que faz um professor? Ele cria possibilidades. Quando ele pensa num planejamento, e já que ele conhece aquelas crianças, né, ou
ele sabe de alguma história, no seu planejamento ele prevê que aquela criança possa contar, que ela possa narrar aquela situação. Ele prevê no seu planejamento que habilidades que ele precisa que aquelas crianças desenvolvam. Para elas desenvolverem todas as habilidades, ele precisa garantir que todos os estilos de aprendizagem sejam previstos no seu planejamento. Isso não era comum, talvez, na minha época de estudante ou na época dos meus pais, dos meus avós. Mas esse é um tema cada vez mais latente quando a gente fala da educação hoje. Cada pessoa aprende de um jeito. Aprende ouvindo, aprende olhando, aprende ouvindo e olhando, aprende anotando, aprende fazendo. Então, quando eu quero criar possibilidades do desenvolvimento do meu estudante, eu tenho que garantir que ele tenha também, que ele receba o conhecimento, né, de diferentes formas. É claro que o que o professor leva para a sala, muitas das vezes, é um conhecimento sistematizado. Mas cada estudante vai aprender no seu tempo, porque quem aprende é o estudante. Bom, espero que tenha gostado do nosso bate-papo de hoje e até a próxima série, O que faz um professor. Tchau, tchau!